Paz do Senhor, meus irmãos. Eu tô vindo aqui para compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive à noite, que eu acho que muitos já tiveram aquele sonho que no outro dia você fica impactado com aquilo, você sente ainda as reações como se aquele sonho tivesse sido tão real que você acorda do sonho, mas parece que aquilo ainda tá acontecendo, parece que aquilo ainda tá na sua mente. E o que eu vou falar é sobre o que eu vivo. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar, algumas podem me julgar, outras podem me excluir, me deletar, mas eu acho que eu acredito no que eu vivo. Eu sou evangélica, eu sou cristã e eu acredito na palavra de Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito no céu, eu acredito nas promessas de Deus, na terra prometida. Eu vivo o reino aqui na terra esperando morar com Jesus. E a experiência que eu tive de madrugada eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas antes eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses 4, 15, que fala assim, 1 Tessalonicenses 4, 15. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E essa palavra fala da volta de Jesus. Antes de falar o testemunho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu quero falar que no período que eu vivi em Londres, eu vi de perto a necessidade do mundo, eu vi de perto como que as pessoas estão precisando de Jesus, como é que cada vez, assim, as pessoas não têm noção de que a igreja não é um templo fechado em quatro paredes, a igreja, o povo, não é aquela panelinha ali dentro, o povo que vai pro céu. Sim, é aquele povo, mas as vidas estão fora das igrejas. As vidas, a realidade que eu vi em Londres foi que as pessoas, a gente tem que procurar essas pessoas, ir atrás das pessoas. Eu tive grandes experiências naquele lugar. Na Inglaterra, eu vi muita gente sedenta, muita gente que precisava de uma palavra, muita gente que precisava de uma ajuda, de uma mão, de um conselho. Várias vezes, diversas vezes, eu tenho 40 anos, eu sei que às vezes eu não tenho tanta experiência no mundo com muita coisa, mas o pouco que eu passei, o pouco que eu aprendi, pela misericórdia do Senhor, eu pude compartilhar, eu pude ajudar vidas, e o texto que eu li foi sobre a volta de Jesus. E o texto a experiência que eu tive, que eu gostaria de trocar com os irmãos, que eu quero falar foi que eu tive de noite, que eu perdi o sono. Porém, voltando na Inglaterra, eu quero falar que eu vivi lá momentos que eu vi que tem muita gente precisando de ajuda. E eu vou contar um momento que eu tive lá, de uma moça que eu morava numa mansão, onde eles alugavam quartos. Lá em Londres, eles costumam alugar os quartos de uma casa. E eu morava numa mansão com muita gente boa, pessoas de família. Enfim, um dia chegou uma moça lá alugando um quarto. Deus me mostrou tudo sobre a vida dela e sobre o que ela trabalha, no que ela vivia, como era a vida dela. Deus me mostrou que ela era desviada, que ela era uma prostituta, que ela vivia desse trabalho. E Deus mandou eu orar por ela, e assim eu fiz. E eu lembro que uma vez ela me chamou pra sair, porque ela pegou amizade comigo, eu me aproximei, a gente almoçava junto dentro de casa, às vezes vocês comem junto na mesa, lá em Londres é assim.
E por algumas vezes a gente conversava e ela acabou sabendo que eu era evangélica, então ela me pedia oração, por conta de eu sempre estar orando, eu sempre estar cantando na casa, e ela me via cantando, me via falando de Jesus. Aliás, todo lugar que eu ia, naquele lugar eu falava de Jesus. Naquela mansão não teve um que não se sentou à mesa para que eu pudesse falar de Jesus, porque a gente leva Jesus aonde a gente está. O crente é assim, o crente contamina o ambiente, ele não pode ser contaminado. Então eu levava Jesus aonde eu ia, não importava onde eu estava. Eu sempre falava de Jesus. Então assim, foi um momento muito difícil, foi um divisor de águas da minha vida naquele lugar, mas Deus me usou pela misericórdia e me sustentou naquele lugar, que graças a Deus eu não precisei de mentir, não precisei de usar de engano, não precisei, porque Deus me sustentou naquele lugar com meu filho. E, enfim, Deus esteve comigo todo momento. E voltando nessa moça, ela me pedia muito para ajudar ela em oração. E ela sempre dizia: Leslie, ora no meu lugar. Você pode pedir a Deus, porque eu sou tão pecadora que eu não posso orar, eu não posso falar com Deus. E um grande problema do desviado, o grande problema do pecador é achar que Jesus não vai ouvir. Sendo que o Espírito Santo está a todo momento em cima, querendo chamar a atenção dessas pessoas. Meu irmão, sempre que eu falo isso. Quando você estiver em pecado, meu irmão, não deixa o Espírito Santo embora. Agarra ele. Ora, Espírito Santo, vem ficar comigo. Jesus, vem ficar comigo. A gente, eu já passei por momentos difíceis também. Quem nunca pecou, quem nunca fez algo errado? Meu irmão, a pior coisa que um crente faz, ou que um desviado faz, ou qualquer pessoa que faz, é errar e se afastar de Deus. Então, essa moça me chamou pra sair. E quando eu saí com ela, eu fui num shopping, num lugar, e tinha várias moças, e Deus me mostrou e falou comigo: todas são prostitutas. E ela sabia disso. E ela sabia que Deus me mostrava. E em dado momento ela falou assim: Leslie, você não tem que ir embora de repente, porque agora chegou tanta gente, tanta moça. E ela já sabia, né, que eu já tinha percebido que as moças eram moças que trabalhavam nesse meio. E eu falava: não, eu vou ficar aqui, porque eu tô entre pessoas boas, vocês são pessoas maravilhosas, a conversa de vocês está ótima. E eu não saí, eu não fui embora, eu fiquei ali. E elas ficaram pasmas, elas ficaram deslumbradas, como que uma crente sentava lá no meio delas. E eu vejo como essas pessoas me amaram, essas meninas me amaram. E eu as amei, eu amei essas meninas, abracei. É assim que devemos fazer. Nós devemos amar e não empurrar e não lançar fora. Porque o cristão é assim. Nós devemos amar, nós devemos acompanhar, buscar essas pessoas para o reino. Pessoas sedentas, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de Jesus. Porque se a gente não for atrás, se a gente não estiver no meio dessas pessoas... Porque Jesus andava com os leprosos, com os estupradores, com os assassinos. Eram esses que seguiam Jesus. Não era pastor, bispo, apóstolo, nada disso que seguia Jesus. Não era, eram os pecadores que precisavam. E a gente não tá aqui na terra para julgar ninguém. Enfim, hoje essa moça, ela se converteu, ela voltou para Jesus. Aliás, ela estava desviada, ela voltou para Jesus. Ela se casou, ela tem uma família, ela tem filhos. Dentre elas, tenho várias outras experiências que eu vivi lá, que eu vejo a mão de Deus trabalhando até hoje, com pessoas que eu nunca mais perdi o contato, que ainda sou amiga, e eu vejo a mão de Deus sobre essas pessoas, assim, que pela misericórdia de Deus me usou, e eu fico grata, tenho a Deus toda a minha gratidão do meu coração de ter me usado e ver que teve fruto, que foi plantada a semente e a semente frutificou. Então de noite eu perdi o sono, eu fiquei acordando e eu não entendi o que aconteceu, e eu tive um sonho. Eu sonhei que descia um elevador. Eu sonhei que descia um elevador e esse elevador despencava com alguns jovens, algumas pessoas. E de repente esse elevador se transformava numa grade. E nesse momento eu estava num lugar muito amplo, assim, como se fosse um deserto, mas não era um deserto. Eu entrei em outra dimensão horrível. Eu entrei num lugar horrível. E eu via
Irmãos, eu não sei explicar o que eu vi. Era um monte de areia, eram pessoas, eram uns prédios muito estranhos, eram lugares assim, pessoas fazendo obras, mas estavam escravas, pessoas escravas. Eu percebi que eu tava no mundo espiritual como se estivesse aberto para mim naquele momento. E de repente começou a soterrar aquela grade daquelas pessoas, elas começavam a gritar de desespero para me tirar elas dali, e havia mais 2 pessoas comigo. E eu começava a cavar, mas quanto mais eu cavava, mais areia caía em cima daquele povo. E eu vi que eles estavam sendo soterrados. E eu gritava tanto, gritava. As pessoas estavam inertes. As pessoas estavam na janela parada, olhando. Pessoas estavam em pé do meu lado, olhando. Nem sequer me ajudando, fazendo nada. Estavam sem sensibilidade nenhuma, apáticas, desprovida de qualquer reação ou sentimento por aquelas pessoas. E eu não entendia, eu falei, que esse povo não tem amor. E eu não conseguia sozinha, depois as 2 outras pessoas estavam comigo, também ficavam cansadas, e de repente elas eram totalmente soterradas. Irmãos, nesse momento, apareceu um ser. Apareceu um ser tão feio. Apareceu um ser tão horrível. E esse ser começava a falar. Esse ser, ele era tão grande e ele começava a falar. Ele falava para todo mundo e a voz dele era ouvida ao longe. E a voz dele dizia para as pessoas: vocês viram o que eu fiz? Eu consegui matar essas pessoas tão facilmente. E eu as peguei para mim. E eu vi que as pessoas olhavam para ele com tanta facilidade que quando eu estava gritando, pedindo ajuda, ninguém fazia nada. E para aquele ser horrível, todo mundo voltava o seu rosto para esse ser. Todo mundo olhava para esse ser. Ele abriu uma porta muito grande, uma porta escura. E era profundo, eu não conseguia enxergar lá no fundo. E estava na minha frente e ele falava para as pessoas, falava: venham e entre nessa porta. Irmãos, as pessoas estavam tão apáticas, tão sem autoridade sobre si, tão sem autonomia, que ia um atrás do outro, enfileirando e entrando nessa porta. E ele falava esse ser horrível falava com tanta tranquilidade. Ele falava com tanta tranquilidade, tanta certeza que todo mundo ia entrar. Ele tinha certeza que todo mundo ia entrar. Ele não fazia esforço nenhum. Ele só falava: venham que eu vou ensinar vocês muitas coisas para vocês. Eu entendi que aquilo era um inferno. E pessoas todos os dias estão indo para o inferno, ouvindo a voz de Satanás. Estão ouvindo a voz de Satanás e indo para o inferno todos os dias. E ninguém faz nada. Como eu quis salvar aquelas pessoas ali e ninguém faz nada. Irmãos, às vezes a gente está se preocupando com tanta coisinhas. Às vezes a gente pega a internet, o celular, e a gente fica focado ali naquele negócio. O nosso mundo fica só na internet. Os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos pais, fica no mundo da internet ali, fechado. Enquanto eu via aquele ser em pé, e todas as pessoas entrando naquela porta escura, e as pessoas iam como se fosse um comando. Aquele ser horrível só falava: entrem na porta escura. E aí, uma atrás da outra enfileirava e iam como se fosse um comando. E todas as pessoas que estavam ali, todas, eu via todas as pessoas indo para o mesmo lugar, que era aquela porta. E eu entendi que aquela porta é o inferno. Todos os dias
As pessoas estão caminhando para... Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu falei, cada um tem sua crença, mas eu sigo a Bíblia, eu sigo Jesus, essa é a minha verdade. Jesus Cristo é a minha verdade. A eternidade, o céu, Jesus, o meu lar não é aqui, meu lar é no céu, aqui não tem mais nada. As pessoas estão caminhando para o inferno. Foi o sonho, foi o que Deus mostrou nessa noite. Eu perdi o sono e eu acordei, estou com essa sensação como se tivesse acontecendo o tempo todo, e eu nessa necessidade de falar com os irmãos. Nós precisamos falar com o vizinho, precisamos falar com pessoas. Às vezes a gente está na rua, você vê as pessoas inertes e você às vezes tem uma chance de falar de Jesus, você tem uma chance de propagar o nome dele ali, plantar uma semente, e às vezes a gente se cala e vidas estão indo para o inferno. Eu sei que tem pessoas entrando agora e não vão entender muito, mas eu estou falando acerca de algo que Deus me mostrou de madrugada sobre um sonho. Se pegar o vídeo desde o início vai entender. Mas aqui tá falando: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus está voltando. O diabo não tá brincando de ser diabo. Ele não tá brincando, ele tá metendo o pé na porta. Ele tá chegando de voadora e ele vai ceifar filhos, famílias, seja com drogas, seja com bebidas, seja com prostituição. Ele vai ceifar a todo o custo, do jeito que ele puder, porque Jesus está à porta e o tempo dele é curto. A palavra fala o tempo, ele sabe que o tempo dele está acabando. E o diabo, ele não tá brincando de ser diabo, ele não tá brincando de profanar o nome de Deus, não. Porque sabe que o tempo dele está perto, está acabando, ele tem pouco tempo e Jesus está voltando. Meu irmão, não pare de lutar, não pare de guerrear, ficar firme, luta pela sua família. Não pare de ir nas igrejas, de ir nas campanhas. Se alguém te desanimar, não, pega o nome da sua família sim, vai nas campanhas sim, porque oração tem poder e Deus tem poder de salvar a sua família, o seu vizinho. Da mesma forma que Deus me usou, eu estava em outro estado, longe da minha família, passando provações, situações difíceis, mas Deus me honrou. Pela misericórdia do Senhor, muita gente foi alcançada. E nós precisamos ser trombeta de Deus na terra, boca de Deus na terra. Precisamos propagar o nome do Senhor. Às vezes nós estamos tão fechados nos nossos problemas, tão egoístas, pensando em nós mesmos. E tanta gente no mundo precisando de uma palavra, precisando de alguém que fale algo. Porque às vezes uma palavra muda o destino de uma pessoa. Uma palavra pode mudar a circunstância. Pode dar alegria a uma pessoa, pode dar a certeza de salvação, pode dar um pingo de esperança. Às vezes a palavra que você dá para alguém muda o cursor da vida dela. Então não vamos nos calar mais. Vamos abrir nossa boca e ter trombeta na terra. Jesus está voltando. E todos os dias tem gente indo pro inferno. Pessoas morrendo. Porque Jesus está voltando todos os dias para alguém. Todos os dias Deus está voltando para um ou para outro. Pessoas que morrem em Cristo ou não. Jesus está voltando. E nós temos que propagar o nome de Jesus e nos preocupar menos com o nosso eu, com o nosso egoísmo, com o nosso myself. Eu mesma, myself. Nos preocupamos sempre com o nosso patrimônio, com a nossa casa. Sim, a gente tem que cuidar da nossa casa, mas nós temos que ver que tem pessoas sofrendo, pessoas precisando de amor e pessoas precisando de Jesus. Então eu deixo aqui essa experiência que eu tive, este sonho que eu tive, e eu espero que possamos nós falar mais de Jesus, propagar mais o evangelho, amar mais o próximo. Nós precisamos amar mais o próximo, parar de julgar os homossexuais, as prostitutas, pessoas possuídas por Satanás, que às vezes são escravas e não sabem como sair. Como o exemplo que eu falei da prostituta.
Deus me usou para falar para ela. Eu sentei na mesa com ela, eu comi ao lado dela e falei de Jesus para ela. E hoje ela tem uma família, está em Cristo e está buscando a Deus. Precisamos parar de julgar e amar mais e buscar essas pessoas. Porque quem seguia Jesus eram os enfermos, eram os que precisavam. E nós estamos aqui na terra para sermos ferramentas, para fazermos este trabalho para Deus. Trabalhar no reino de Deus e trazer essas pessoas para nós. Trazer essas pessoas para o mundo da luz. Tirá-las das trevas para a luz. E eu deixo essa palavra aqui, que fica em Tessalonicenses 4, 15 ao 17, ou até o 18. Que os irmãos possam meditar nessa palavra e ser abençoados pelo poder da palavra do nome de Jesus. E que possamos sim ser luz nas trevas. Que possamos sim falar de Jesus. Porque Ele está voltando, estamos vivendo os últimos tempos. Acabou, está no limite. E que possamos fazer essa obra. E trazer mais e mais e mais e mais pessoas para o reino de Deus. Que todos sejam abençoados com essa palavra que eu deixo para os irmãos. E que a vida de vocês, a casa de vocês sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Que a vida de vocês sejam repletas de paz, de esperança, de coragem, de vontade de lutar. Vontade cada vez mais de estar perto de Deus, de trazer para perto de Deus aqueles que estão à volta de vocês. Que possamos trazer para Jesus o que está à nossa volta. Que possamos ser luz na terra. Que possamos ser luz neste lugar. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Teu amor liberta-me, vive em mim, meu Senhor, faz tua chama arder em mim, toma-me em tuas mãos, fala-me da tua salvação, mostra-me a trindade, vive em mim. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Junto a ti, teu amor me envolve, ó Senhor, atrai-me pra o teu lado estar.
espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo.